Todos vós conheceis a parábola do semeador. Há nesta parábola algo estranho. É que este semeador semeia loucamente, ou generosamente, aos quatro ventos. É como se o semeador dissesse: sou o semeador. Minha função é semear. Semeamos, pois, sem olhar para trás, sem olhar para onde. Se o exemplo é esse, se aqui está o coração cívico, político, social e jurídico de São Paulo, e se me dão voz, tentarei imitar, como puder e souber, o semeador louco, semeando uma ideia em cada campo, consciente de que o servo não é melhor que seu senhor. Na minha leitura hoje, sendo diretor, ele era a personificação do professor pleno, porque ele reunia uma enorme capacidade intelectual e didática, ele tinha um enorme amor pela faculdade e, acima de tudo, ele era um homem aberto ao seu tempo. Essas três características são, para mim, as características que fazem um professor universitário valer o nome que porta. Talvez isso explique por que a minha turma deu 2 ministros do Supremo, né? Ele ensinava muito bem. E entre os gigantes, não grandes, mas gigantes que por aqui passaram, estará sempre o nome de Antônio Junqueira de Azevedo. Um grande civilista, um grande humanista. Era um homem muito culto, conhecia filosofia, história, religião, quer dizer, um homem que dialogava assim, né, com muito conhecimento em muitas áreas do saber. Eu fui aluno do professor Junqueira na Faculdade de Direito, mas acabei me tornando um jornalista. E posso assegurar que ele despertava curiosidade nos alunos, não apenas com relação aos ramos de direito, mas também sobre todos os temas da sociedade. Então ele dialogava não apenas com aqueles alunos que virariam juristas, advogados, mas também com aqueles alunos que se tornariam filósofos, que se tornariam cientistas políticos e, como eu, se tornaria jornalista. Ele era de uma família tradicional, mas ele era muito independente, a cabeça dele era independente. Era alguém que não conseguia deixar passar, por todos aqueles que o conheciam, uma marca, um traço de muita superioridade intelectual, humana e de um profundo carisma. Um professor humanista, um professor que era aberto para a classe. Durante os primeiros 4 anos de estudos de Direito, eu convivi com o professor Antônio Junqueira 4 dias por semana. Imagine, é algo que é uma convivência cotidiana, no dia a dia, durante a nossa formação, da nossa passagem da adolescência para a juventude, e isso foi um aprendizado muito grande. Eu disse, inclusive em obra publicada, e aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito, em homenagem a Antônio Junqueira de Azevedo, que exatamente ele tinha um filho biológico, que estava presente na cerimônia de então, mas tinha milhares de filhos jurídicos. E eu sou um desses filhos jurídicos. Eu tive a grande honra de ser aluno do professor Antônio Junqueira de Azevedo, que nós chamávamos de professor Junqueira, de 1986 até 1989. 4 anos em que ele ministrou a aula, né, de Direito Civil. Há um grande número de ex-alunos do professor Junqueira que ocupam posições muito importantes no âmbito jurídico nacional. Um deles o ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes. E isso é algo que não se consegue mensurar, mas que está presente na nossa realidade e na nossa própria vida contemporânea. Foi a docência que escolheu Junqueira. A docência escolheu ele como mestre. E tanto é que ele, ao longo do tempo, ele deixou a sua advocacia e se dedicou exclusivamente à docência, vindo a se tornar diretor dessa faculdade, antes tendo sido vice-diretor. Deixa a ele um legado que representa a grandiosidade desta faculdade de Direito. Esse
esse atributo pedagógico dele era um diferencial. Há muitos professores que acreditam que o rigor científico, o rigor acadêmico se traduz também numa postura muito rígida na sala de aula. E com isso muitas vezes afastam os alunos da procura espontânea pelo conhecimento. Também procurava ser amistoso na sala de aula e assim despertar os alunos para que eles próprios, interessados, fossem ler, fossem discutir e, enfim, conseguissem um aprofundamento aí na matéria que ele ensinava de forma a tirar o melhor deles próprios. Era um professor assim, justo, e ao mesmo tempo, como era um homem profundamente conhecedor, rigoroso e exigente. Então, você não podia nem pensar em enrolar com o professor Junqueira, porque ali não tinha espaço para isso, né? Todas as turmas que ele deu aula convidavam para ser paraninfo, porque ele tinha um jeito de ensinar tranquilo e muito organizado no pensamento. Ele tinha um pensamento lógico muito, muito bom. Então, os alunos gostavam das aulas dele demais. Ele era um professor carismático, eu diria, muito carismático. O conhecimento do direito civil dele era profundo, né? Era um conhecimento profundo e original. Ele tinha, vamos dizer, a curiosidade como jurista, não de ficar... Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção e me serve de modelo, uma tentativa, né? Não basta a leitura, não é? A leitura tem que ser aplicada. O direito é ciência social aplicada, não é? Então ele tem que usar aquele conhecimento, vamos dizer, de erudição ou de conhecimento que é indispensável para o aluno, para o professor ainda mais, e tentar resolver problemas práticos em relação àquilo, né? Pensar e não meramente repetir. No segundo semestre de 78, nós fizemos a primeira prova com ele. Falou, olha, então eu trouxe 4 provas aqui para comentar. Fulaninho de tal, Menganinha, não sei o quê, Inácio e tal. E falei, rapaz, né? A minha prova. E aí o professor então começou a ler, eram 2 questões. Agora eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas classificação dos atos jurídicos, alguma coisa assim. Aí ele leu e tal, falou, perfeita, né? Nota, metade da prova, nota 5. E aí ele falou, olha, Inácio, a sua resposta está muito boa, está perfeita, mas você respondeu pelo Silvio Rodrigues. Você não levou em consideração que eu falei em aula isto. Então, nota 2,5, quer dizer, metade. Aí falei, caramba, né? Então, aí eu aprendi que não era só, vamos dizer assim, pegar o livro, mas que era também importante a gente aproveitar os ensinamentos que o professor nos dava em sala de aula, né? Ele foi, por exemplo, quem me incentivou a prestar concurso para ser professor da faculdade, né? Então, quando saiu um edital dando uma oportunidade de um concurso, ele me chamou lá na sala dele para falar, olha, presta esse concurso, você precisa tentar aí, entrar na carreira universitária. E eu devo, então, vários dos passos que eu dei na vida a essa influência que o professor Junqueira sempre teve. O direito surge da vida social. Sem vida social não há direito, não há razão para ele existir. E, de fato, esse desafio me acompanha até hoje. Quanto mais na advocacia eu me deparo com questões que muitas vezes não estão regidas pelo direito, mais me lembro das lições do nosso mestre querido. Outro aspecto muito curioso era a sua dedicação quase sacerdotal aos estudos e à faculdade. Era um professor titular, não faltava às aulas. As suas aulas na pós-graduação eram muito concorridas. Nós vivíamos na prática algo que ele constantemente afirmava, que a Universidade de São Paulo não pertencia a São Paulo, mas pertencia ao Brasil. Olha, até hoje ele é citadíssimo, faz 10 anos que ele morreu, os artigos dele, os pareceres dele são muito citados. Ele é fonte do direito até hoje. Isso eu acho importantíssimo, por causa da criatividade dele. Uma pessoa com a mente muito aberta, muito receptiva a ouvir outros assuntos, a entender de vários assuntos, né? Era um homem de origens aristocráticas, a sua ascendência vinha lá dos barões de Alfenas,
mas tinha, em paralelo a isso, algumas visões de mundo e algumas ideias muito à frente do tempo. Esse mesmo homem de origem tradicional defendia há mais de 20 anos a ideia de cotas para as universidades, buscava no final da sua vida um levantamento das suas próprias origens para identificar essa mestiçagem que é tão própria do povo brasileiro. As ideias do professor Junqueira eram tão sólidas quanto inovadoras. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Instituto da Delação Premiada, que é hoje o pilar do combate à corrupção no Brasil, teve nos ensinamentos do professor Junqueira base de aprovação aqui no Supremo Tribunal Federal em 2013. E qual foi a definição? A partir das lições de Antônio Junqueira de Azevedo, e que foi acompanhado à unanimidade por todos os colegas do Supremo, foi de que a colaboração premiada é um negócio jurídico processual estabelecido entre o Estado, qual Estado? O Estado investigador, acusador. O interesse do Estado, elucidar os crimes praticados. O interesse do colaborador, ter uma sanção premial, ou seja, ter uma redução na sua pena ou mesmo o perdão judicial. Ingressei na faculdade, nas Arcadas, no Largo de São Francisco, em 1986, e uma das primeiras aulas já foi com o professor Junqueira. E à época, isso é importante destacar, em que o direito constitucional não tinha essa abrangência toda e amplitude toda, porque é pré-Constituição. E ele tratava das grandes questões que hoje são tratadas pelo direito constitucional, a propriedade privada, as limitações sociais da propriedade privada, direitos de personalidade, que hoje estão no artigo 5º, os direitos fundamentais. Ele tratava sob a ótica do direito civil, o histórico do direito civil, mas sempre com uma visão muito humanista. Quando ele pensava em alguma coisa do direito, ele sempre procurava relacionar com algum outro tipo de campo do conhecimento, né? Eu me lembro disso, dele pessoalmente tratando desses assuntos e dessa tentativa, dessa preocupação constante dele de buscar o novo. Profundamente cosmopolita, além de que o professor Junqueira era um homem viajado, né? Mas ele era um homem que tinha muito interesse pela arte, pela literatura, como disse, pela história, né? Então, conversar com o professor Junqueira era uma delícia. É preciso acabar com essa concepção de que a vida na natureza é algo axiologicamente vazio, algo neutro, bruto, que pode ser manipulado e depois pago em dinheiro por nós, os dignos. A vida é um valor. A vida é um valor em si, um valor ontológico. A permanente afirmação da dignidade da pessoa humana sem valorização da vida, em geral, é uma grande arrogância. Eu acho que o meu ingresso na Faculdade de Biociências acabou tendo uma influência sobre ele também, porque ele já tinha essa preocupação com a biologia, com a natureza, isso era uma coisa dele, mas eu acho que na medida que eu fui fazendo o curso e o assunto do dia a dia em casa, no jantar, era conversar um pouco sobre o que eu aprendi, sobre o que eu li. Ele perguntava muito, sempre querendo estudar, sempre buscando informações, mesmo que não fosse na sua área específica. É o que eu mais admiro, o que eu mais aprendi. Eu acho que isso é uma meta que ele tinha, que eu continuo tentando perseguir, né? De tentar entender um pouco de cada assunto e não me fechar numa única coisa. Ele tinha de modernidade porque ele via essa parte social, eu acho que era por aí. Ele lia muito obras estrangeiras, sabia muito, então ele sabia o que tinha que vir pela frente. Ele tinha essa visão. O direito privado foi indevidamente amarrado à vontade individual. O direito privado não é o direito do indivíduo, e sim o direito da sociedade, por oposição ao direito público, que é o direito do Estado. A sociedade vive sob o signo da colaboração. Seus membros são, como diz a palavra, sócios. Já o Estado é uma criação artificial, vive sob o signo da hierarquia, tem tempo histórico definido. O professor Junqueira, naquela época, ele já sabia
que as influências dos valores sobre o direito civil era algo que vinha acontecendo, mas ele sempre dizia da necessidade de nós mantermos o rigor dos conceitos de natureza jurídica, conceitos das razões históricas, das origens dos institutos jurídicos. Ele sempre foi muito rigoroso nisso, sabedor que o direito tem as influências dos valores, mas antes disso o direito privado e especialmente o direito civil, que é a centralidade da sua obra, foi sempre marcado pelo rigor metodológico, pelo rigor teórico, pelo rigor conceitual. No direito civil, é preciso inovar com muito rigor, sabendo exatamente quais são os fundamentos que o embasam. O professor Junqueira criou com muito rigor, por exemplo, o conceito do dano social. Na verdade, havia o dano material e o dano moral. Eram conceitos absolutamente tidos pela sociedade como usuais e tradicionais. No entanto, havia aqueles atos lesivos à sociedade como um todo. Danos ambientais, por exemplo, danos ao consumidor. E o professor Junqueira vislumbrou que a sociedade brasileira estava mudando. Então, ele criou o Instituto do Dano Social, que previa como ato lesivo empresas ou pessoas e como vítimas a sociedade como um todo. E o que acontecia? Qual era o ato lesivo? Qual era o resultado desse ato lesivo? Era uma redução da qualidade de vida das pessoas. Então, ele criou um dano específico para a sociedade como um todo, sem individualizar a vítima. Isso é uma grande inovação que ele pôde fazer apenas porque ele conhecia o direito civil. Uma pessoa que não conhecesse o direito civil como ele conhecia, não conseguiria embasar o conceito de dano social como ele o fez. Quando ele falava do dano social, que foi uma das ideias que ele lançou aqui no Brasil, isso espelhava um pouco essa preocupação que ele tinha mesmo com essa, vamos dizer, com essa vida do direito afetando as pessoas. Sempre foi uma preocupação dele, eu sempre senti isso. O direito civil, ele na virada do século XIX para o XX, ele desenvolve muito a teoria da responsabilidade civil. E o professor Junqueira, ao mencionar, ou ao conceber a ideia do dano social, dá um passo além dentro daquilo que, embora fosse novo, é uma tendência que já vinha em gestação no próprio direito civil. O desenvolvimento da responsabilidade ambiental e da responsabilidade por danos ao consumidor é tributário dessa evolução do direito civil. O professor Junqueira se insere aí nessa linha. O professor Junqueira teve uma participação nos anos 90 no direito do consumidor, propriamente dito. Ele foi um dos grandes impulsionadores dos estudos do direito do consumidor no Brasil. Não propriamente nas comissões do Código de Defesa do Consumidor, das quais ele não fez parte, mas no desenvolvimento dessa disciplina que ele encarava como uma força renovadora do direito privado, mas que não ofuscava o direito civil. Outro projeto que marcou o professor de modo muito profundo foi a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que acabou sendo levado adiante, esse sonho, graças ao professor Inácio Poveda, que foi o seu grande auxiliar na instalação da faculdade, e em um modelo de faculdade completamente novo, como de fato acabou por se transformar. Ele era uma pessoa respeitada aqui na faculdade, tinha relacionamentos no âmbito da reitoria, tinha relacionamentos externos, ele era uma referência, sempre foi uma referência no Brasil. E tinha um sentimento de muito pertencimento à Faculdade de Direito e à própria USP. Ele foi candidato a reitor, não é? Na Universidade de São Paulo. E acho que isso, quando surgiu a oportunidade de criar vamos dizer, a unidade da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, isso se deveu muito a vamos dizer, a tudo isso, né? Moveu céus e terras para que essa faculdade pudesse ser construída. Ele escolheu o melhor projeto, ele escolheu o projeto arquitetônico. Foi assim, acho que um momento que ele realmente se entusiasmou muito, né, com a academia. Foi naquele momento da construção da Faculdade de Ribeirão Preto. Ele praticamente foi o criador da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto.
Então, isso é muito importante. Tanto é que hoje a faculdade, a biblioteca lá, toda a biblioteca estava na casa dele, que era enorme. Ele deixou tudo para Ribeirão Preto. Isso é muito importante. Ele queria expandir a faculdade. Ele não falou nada, mas deixou escrito. Ele doou para a biblioteca, para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. E aí, então, por isso é que depois eu fiz questão de que o prédio da biblioteca se chama Antônio Junqueira de Azevedo. Fiz questão de fazer um busto muito bonito, que está na entrada da biblioteca, que era mais do que justa e merecida homenagem, né? Em casa, ele tinha uma certa rigidez, mas eu acho que ele procurou me educar sempre tentando explicar o porquê das coisas. Então, acho que tinha essa preocupação de me convencer do porquê que uma coisa devia ser de um jeito ou de outro, e não simplesmente dizer é assim e pronto. Ele gostava muito de criança. Infelizmente, ele não conheceu meus filhos, né? Ele faleceu 2 ou 3 anos antes da minha filha nascer. Nossa família tem origem no interior, né? Interior de São Paulo, interior de Minas. Quando eu era pequeno, a gente costumava viajar para lá nos fins de semana. E meu pai gostava muito de conversar com as pessoas nos locais, né? As pessoas locais, as pessoas mais simples, que não tiveram uma educação formal. Ele gostava muito de ouvir o que essas pessoas tinham a dizer, talvez como uma forma de se conectar com um mundo mais real e não um mundo meramente acadêmico ou um mundo muito filosófico, né? Era uma coisa um pouco mais pé no chão. A gente, desde criança, convivia com ele e ele era o intelectual da família, né? Então, a gente, nas reuniões na casa da minha avó, da Dadá, a mãe dele, né? A gente, todos os domingos, ia almoçar na casa da Dadá. O almoço era sempre um debate, né? E assuntos bastante interessantes, e a gente ficava ali muito atento, porque na hora que ele pedia a palavra para falar alguma coisa, todo mundo ouvia, né? Porque ele tinha realmente um carisma muito grande. Ele era um homem de firmes convicções religiosas, embora não fosse um doutrinador religioso, mas ele fazia deixar claro a sua inclinação por ser um homem católico praticante, sem, com isso, querer impingir aos estudantes qualquer tipo de fé. Ele nunca deu mostras de ser um conservador religioso ou de defender que a política se imiscuísse, o direito se imiscuísse na religião ou vice-versa. Ele era, antes de tudo, um homem tolerante, um homem liberal. Uma pessoa questionadora, que não tinha seus dogmas, pelo contrário, refletia, revia posições, não é? Mas, ao mesmo tempo, bastante crítico. E isso era muito inusitado porque um Junqueira de Azevedo, com toda a aristocracia que tem nessa família, de fato trazia essa surpresa, né? A outra característica que chama atenção, um humor finíssimo. Ele não era um homem debochado, muito pelo contrário, era um homem muito contido, mas com um senso de humor muito inteligente, que muitas vezes nos convidava a entender as ironias, as frases que ele colocava no meio das aulas e que depois que nós começamos a aprender, davam a notar que era um homem de uma inteligência bastante sutil. Uma vez um aluno, logo no primeiro ano, depois de 2, 3 semanas de aula, falou: professor, o senhor só tem um terno? E ele falou: não, eu tenho vários ternos, todos da mesma cor. Tenho várias camisas todas brancas, tenho várias gravatas todas da mesma cor. Com isso, eu acordo de manhã, pego e visto e não tenho nenhuma dificuldade. São coisas como essa, da simplicidade do homem que não tinha vaidade. Não tinha vaidade a não ser a vaidade de ser um grande professor. Me lembro que uma vez a minha turma, durante um semestre em que ele estava dando aula sobre direito das sucessões, simulou um velório, né? E ele entrou na sala e estava toda a luz apagada e um colega deitado na mesa simulando um velório em homenagem à aula que ele havia dado na semana anterior. E ele, sem perder a seriedade, encarou a brincadeira e tal, até um ponto que ele a interrompeu e voltou a dar aula como se nada tivesse acontecido. Isso era típico do professor Junqueira.
O modelo proporcional de eleição para deputado é um absurdo. Lutemos pela introdução parcial do sistema distrital. Experimentemos. Vencendo velhos preconceitos, associar o sistema corporativo de escolha indireta por categorias, de forma a haver na Câmara representante dos operários, dos empresários urbanos, dos agricultores, dos produtores rurais, dos professores, dos advogados, dos médicos, dos juízes, dos promotores, etc. Diante do quadro desenhado pela última eleição, é o caso gritar para deputados indiretas já. Uma outra peculiaridade interessante, gostava muito de política. O professor Junqueira quase chegou a ser vice-governador do estado de São Paulo. Ele foi candidato a vice-governador de São Paulo na chapa do PDT, do ex-prefeito Rossi, de Osasco. Foram para o segundo turno em primeiro, disparado em relação ao então governador Mário Covas, e acabaram perdendo no finalzinho, onde aí o professor Junqueira abandonou a carreira política e se dedicou somente aos estudos jurídicos. Era muito natural que o professor, na estatura dele, com também parte dessa grande aristocracia paulista, mas ao mesmo tempo crítico e uma pessoa que tinha uma sensibilidade social muito grande, né, se interessasse pelos problemas do país, do Estado. E eu acredito que ele nunca foi um candidato partidário. Ele foi um candidato por entender que aquela pauta de valores, né, justificava que ele participasse do processo. Refletamos um pouco sobre a questão social. Se são 3 os fatores da produção econômica, natureza, capital e trabalho, organizados pelo empresário, é preciso, antes de mais nada, que este reconheça o primado do trabalho, fator humano, sobre os outros 2. É indispensável também que trabalhador e empresário se vejam como colaboradores de uma obra comum. O professor Junqueira era um humanista, de formação católica, mas extremamente humanista. Ele não concebia o direito sem ter a preocupação cristã com o outro. Primeiro, era um humanista. Católico, conservador, mas um humanista. Segundo, era um homem erudito. Era um homem de uma cultura invejável. Era daquelas pessoas que nós, alunos, olhávamos e imaginávamos ser um intelectual inalcançável. E ele tinha essas posições que eram posições aparentemente dúbias, mas que refletiam um pouco da personalidade dele. Veio de uma família rica, mas ele também trabalhou muito. Ele ganhava dinheiro, porque não vivia só de herança, nunca. Ele vivia do que ele ganhava. Ele foi muito bom advogado, muito bom parecerista. Tinha essa aparente contradição, de ser um homem de origem, de tradição familiar bastante conservadora, bastante quatrocentona, e ao mesmo tempo ser um homem muito aberto a uma preocupação social, etc. E essa aparente contradição, na verdade, era reflexo da sua grande segurança. O professor Junqueira, aparentemente, era um homem tímido, contido, mas ele era um homem muito seguro das suas opiniões. No obituário dele na Folha de São Paulo, em 2009, o autor do texto foi muito feliz ao dizer que ele foi um dos grandes desenvolvedores da ideia de boa-fé no Brasil. Mas eu diria mais, eu diria que ele foi o grande responsável pela renovação das ideias jurídico-civilísticas no país naquele momento. A ausência de pessoas como ele num cenário atual de conflagração que o país vive é muito sentida, em particular. Ele tinha, é difícil usar o pretérito, ele tinha essa grande característica de conciliar posições muitas vezes inconciliáveis com muita suavidade. Eu acho que uma palavra que também o definiria para além do contraditório é o suave. Ele era uma pessoa suave. E no Brasil hoje precisa de mais pessoas suaves para que nós consigamos ultrapassar essa fase de crispação política e crispação no convívio entre as pessoas. Como promotor, várias vezes tive com ele para questões relacionadas ao direito civil, porque eu atuava muito tempo na área de improbidade administrativa, questões patrimoniais, e eu não erraria em dizer que é
E foi um dos grandes nomes do direito brasileiro, um dos grandes nomes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. Essa faculdade de Direito, ela se faz pela grandeza das mulheres e dos homens que por aqui passaram. E entre os gigantes, não grandes, mas gigantes que por aqui passaram, estará sempre o nome de Antônio Junqueira de Azevedo. É como se o semeador dissesse: sou semeador. Minha função é semear. Semeemos, pois, sem olhar para trás, sem olhar para onde?